Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos retomar o estudo de regra de 3 simples e regra de 3 composta. Para isso vamos considerar algumas atividades do livro didático de vocês. Vamos começar com a questão 3 da página 269. Essa questão diz assim: para pintar uma parede, um pintor mistura tinta branca e tinta vermelha. Para cada 2,5 litros de tinta branca, ele mistura 1,7 litros de tinta vermelha. A quantidade de tinta branca e a de tinta vermelha são proporcionais. Para 3,5 litros de tinta branca, quanto ele deverá misturar de tinta vermelha? Podemos fazer assim. Então, podemos fazer assim. Para 2,5 litros de tinta branca, usamos 1,7 litros de tinta vermelha. Para 3,5 litros de tinta branca, quanto vamos usar de tinta vermelha? Então temos aqui uma regra de 3 simples e vamos lembrar o seguinte: a quantidade de tinta branca e a de tinta vermelha são proporcionais. Vamos traçar aqui uma reta, uma semi-reta para baixo, e vamos analisar a grandeza aqui tinta branca relacionada com a grandeza tinta vermelha. Podemos perceber que quanto maior a quantidade de tinta branca, maior será a quantidade de tinta vermelha, para que a mistura continue proporcional. Então, se aqui a seta está para baixo, vamos deixar também a seta aqui para baixo. São grandezas diretamente proporcionais. Então, nós podemos fazer a seguinte proporção: 2,5 está para 3,5, assim como 1,7 está para x. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, vamos obter o seguinte: 2,5 vezes x será igual a 3,5 vezes 1,7. Portanto, x será igual a, quando multiplicamos 3,5 vezes 1,7, obtemos 5,95. Então, x será igual a 5,95 dividido por 2,5. Dividindo então 5,95 por 2,5, obtemos 2,38. Portanto, serão necessários 2,38 litros de tinta vermelha. Então, serão necessários 2,38 litros de tinta vermelha para misturar com 3,5 litros de tinta branca. A próxima questão, questão 4, ainda na página 269. Uma empresa de pintura de fachadas acaba de ganhar um grande contrato.
O diretor da empresa pensou em colocar 2 funcionários para fazer o serviço, mas isso demoraria 80 horas. Pelo contrato firmado, a obra precisa ser concluída em 16 horas. Quantos pintores serão necessários para cumprir essa meta? Então, nós podemos fazer o seguinte esquema. Temos aqui o seguinte esquema: número de pintores e horas. No caso, para 2 pintores, se gastaria 80 horas. Como se quer terminar o serviço em 16 horas? Então, quantos pintores serão necessários? Vamos botar aqui X pintores. Então, traçamos aqui uma seta, onde tem aqui a variável X. E vamos comparar aqui a grandeza horas com a grandeza número de pintores. 2 pintores levam 80 horas para fazer o serviço. Se queremos fazer o serviço em menos tempo, então o que nós precisamos? Aumentar o número de pintores, para que o trabalho seja feito mais rápido. Então, diminuindo aqui o número de horas, temos que aumentar o número de trabalhadores. Quando um diminui, a outra grandeza aumenta. Quando uma grandeza diminui, a outra aumenta. Então, vamos colocar aqui a seta com o sentido contrário, porque essas são grandezas inversamente proporcionais. Podemos então escrever assim: 2 está para X e invertemos aqui as grandezas aqui dessa seta aqui. 16, os valores aqui dessa coluna, nessa grandeza horas. 16 está embaixo, colocamos em cima, sobre 80. Temos então 2 está para X, assim como 16 está para 80. Multiplicando cruzados, vamos ficar com 16x, 16x, é igual a 2 vezes 80. Portanto, x será igual a 2 vezes 80, 160, dividido por 16, é igual a 10. Portanto, serão necessários 10 pintores para fazer o serviço em 16 horas. Serão necessários, portanto, 10 pintores. A próxima questão, agora é na página 271. Corrigindo aqui, página 271, a questão 3. Para preparar 3 receitas de bolo, 5 cozinheiras utilizam 12 xícaras de farinha de trigo. Quantas receitas de bolo serão feitas por 14 cozinheiras, usando 45 xícaras de farinha de trigo? Bem, para resolver essa questão, nós podemos fazer o seguinte esquema. Temos aqui receitas, cozinheiras, xícaras. Então, para fazer 3 receitas, 5 cozinheiras utilizam 12 xícaras de farinha de trigo.
Quantas receitas de bolo serão feitas? Então aqui, vamos colocar o X aqui. Quantas receitas de bolo serão feitas por 14 cozinheiras? Usando 45 xícaras de farinha de trigo. Aqui nós podemos então traçar uma seta para baixo ou para cima, tanto faz, e vamos analisar nessa grandeza. Vamos comparar as outras grandezas com essa grandeza receita. 5 cozinheiras fazem 3 receitas. Ora, aumentando o número de cozinheiras, vamos aumentar o número de receitas. Portanto, essa grandeza aqui é diretamente proporcional a receitas. Então, portanto, ficará com a seta também com o mesmo sentido. Para fazer 3 receitas, usamos 12 xícaras, ou 12 xícaras são usadas para 3 receitas. Aumentando o número de xícaras, lógico, vai aumentar o número de receitas. Portanto, aqui também é diretamente proporcional, fica com o mesmo sentido. Então, nós podemos dizer que 3 está para X, assim como 5 está para 14, colocamos assim aqui no sinal de vezes, e assim como 12 está para 45. Podemos aqui multiplicar cruzado da seguinte forma: 5 vezes 12 vezes x será igual a 3 vezes 14 vezes 15. Correção aqui. 3 vezes 14 vezes 45. Então, 5 vezes 12, 60x. Três vezes 14 vezes 45 dá 1890. Lógico, logo, x será igual a 1890 dividido por 60. O valor de x, portanto, será igual a 31,5. Assim, quantas receitas de bolo serão feitas? 31,5 receitas de bolo. Portanto, serão feitas 31,5 receitas de bolo. A próxima questão é a questão 4, melhor dizendo, a questão 5, da página 271. Um automóvel a uma velocidade média de 60 km por hora, com um automóvel, uma velocidade média de 60 km por hora, Beto roda 8 horas por dia e leva 6 dias para fazer certo percurso.
No mesmo carro, mas mantendo uma velocidade média de 80 km por hora e rodando 9 horas por dia, em quanto tempo ele faria o mesmo percurso? Então nós podemos fazer aqui o seguinte esquema. Temos aqui velocidade, horas e dias. Ou seja, a uma velocidade de 60 km por hora, a velocidade aqui é em km por hora, Beto roda 8 horas. Por dia, e com isso ele leva 6 dias para fazer certo percurso. Se a velocidade dele fosse de 80 km por hora, e rodando 9 horas por dia, em quanto tempo ele faria o mesmo percurso? Em quantos dias? Colocamos aqui então x. Então, feito esse esquema, traçamos aqui uma seta na grandeza dias e vamos comparar as outras grandezas com relação a essa grandeza dias. Podemos pensar assim: viajando 8 horas por dia, ele leva 6 dias para fazer o percurso. Se ele passar a gastar mais horas por dia, então isso significa que ele pode fazer o percurso em menos dias. Então, aumentando horas, pode diminuir os dias. Portanto, a seta aqui fica com o sinal invertido. São inversamente proporcionais. Comparando agora a grandeza velocidade com dias. A velocidade de 60 km por hora ele gasta 6 dias. Aumentando a velocidade, o tempo pode diminuir, o tempo vai diminuir o tempo em dias. Então, também temos aqui duas grandezas inversamente proporcionais. Sentido da seta contrário ao da seta onde está a grandeza dias, onde está a variável x. Daí nós podemos armar a seguinte proporção: 6 está para x, podemos deixar do mesmo jeito os dados dessa coluna, onde tem a variável x. As outras grandezas são inversamente proporcionais, então vamos inverter os dados. Aqui 80 ficará no numerador, sobre 60. E aqui 9 ficará no numerador, sobre 8. Aqui nós podemos fazer assim: 6 está para x, podemos cancelar aqui esse zero com esse zero daqui. Multiplicamos 8 vezes 9, 72. 6 vezes 8, 48. Aqui temos o seguinte: 72x é igual a 6 vezes 48. X, portanto, será igual a 6 vezes 48, 288, dividido por 72. X, portanto, será igual a 4. Portanto, em quanto tempo ele
faria o mesmo percurso. Observe que x se refere aqui a dias. Portanto, nessas condições, ele faria o percurso em 4 dias. Portanto, ele faria o percurso em 4 dias. Assim, pessoal, nós revisamos um pouco de regra de 3 simples e composta e ficam algumas atividades propostas para casa, com base no livro didático de vocês, A Conquista da Matemática, do 8º ano. Ficam então para casa a questão 6, da página 269, e a questão 6 da página 271. Bons estudos e até a próxima.